Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo aí a goleada do Palmeiras 5-0 sobre o Cuiabá, com show do Estevão, fez 2 gols e jogou muito. Com essa nova camisa do Palmeiras, né, amarelinha ficou muito legal aí no garoto, que inclusive foi convocado aí para os próximos 2 jogos das eliminatórias. Antes de soltar aí os comentaristas falando sobre a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Inclusive ontem eu postei também um pós-jogo falando da vitória do Palmeiras. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Abel, às vezes, ele está muito preocupado em pautar a imprensa. Vocês têm que escrever sobre isso, vocês têm que falar sobre isso, vocês não falam sobre isso, ninguém falou sobre isso. Ele também escalou mal. As pessoas têm que falar, você tem que se preocupar um pouco com o seu trabalho também, porque contra o Botafogo você escalou mal o time, contra o Flamengo você escalou mal o time. Então, em vez de ele estar preocupado em pautar a imprensa, ele tem que estar preocupado, por exemplo, que no jogo contra o Botafogo, ele escalou 2 meias para tentar controlar a partida contra o Botafogo. Uma estratégia errada. Então, é isso que tem que ser a preocupação do treinador também. Toda entrevista quer pautar o que tem que ser perguntado, o que tem que ser escrito, o que tem que ser falado. E sobre as decisões que ele tem que tomar também. Isso aí ele tem que ter uma avaliação também, uma autocrítica do Abel. Que também, toda entrevista é essa acidez, né? Importante os 3 pontos, né? Depois de 2 eliminações muito doídas, o jogo mostrou algumas coisas. Nem vou falar do Estevão, que foi decisivo, claro, participou muito, fez gol, bateu pênalti. O jogo estava um pouco enroscado no início, aí depois melhorou, né? Melhorou com gol. Importante a gente perceber o seguinte: desta vez o time finalizou bem, muitas mudanças no time. Gostei do Maurício, o Felipe Anderson fez um gol que pode dar confiança para ele, né? E nesse momento na classificação, uma coisa que é importante, também o saldo de gols. Então o Palmeiras faz um 5-0, ganha aí um saldo de gols e terá, agora nas palavras do Maurício, né, na saída do campo, 14 finais. Uma delas já foi, né? O Palmeiras ganhou do Cuiabá e ganhou bem. É uma boa vitória com saldo de gols, o que é fundamental, né? Aumenta o saldo de gols do Palmeiras para 17, passa a ter 36 gols no campeonato, e isso é muito interessante. Vamos ver como que o Abel vai gerir esse momento, esse elenco, jogadores para a próxima rodada, domingo que vem contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Importante, o Felipe Anderson fazer gol, ficou claro que ele joga melhor do lado direito, né? Mas com o Estevão jogando ali, o Abel tá colocando ele para jogar. Gostei da atuação do Maurício também, foi muito bem. Que me acusem de clubista ou de, deixa eu ver como é que vocês falam, empolgado, entusiasmado. Sim, eu vou elogiar muito a vitória do Palmeiras. Eu sei que vai ter gente que vai falar, o Cuiabá tá super mal. A questão não é golear o Cuiabá. A questão é virar a página rápido. Para quem não me conhece, eu acompanho por muitos anos Fórmula 1 e eu sempre falei que o que mais me chama a atenção de piloto de Fórmula 1 é que eles se desapegam da desgraça, tipo, estourou o motor, furou o pneu, perdeu vitória, pit stop bunda, ou da vitória, ganhou, eles já estão pensando na próxima muito rápido. E eu acho impressionante no Palmeiras do Abel como eles fazem isso com frequência. Ganhou, desapega, vamos para a próxima. Perdeu, desapega, vamos para a próxima. É muito difícil fazer isso no futebol. Estão eliminados de Copa do Brasil, Libertadores, podia ter uma bega de uma ressaca, os caras vão lá e metem um 5-0 no Cuiabá e já falam assim, ó, gente, é Brasileirão, vamos no Brasileirão. Isso é louvável. Isso posto, temos que falar do Estevão, hein? Que privilégio hoje esse moleque. Esse moleque é uma dádiva do futebol. Tomara, tenha muito futuro, tomara sempre a cabeça no lugar. Fez 2 gols, deu assistência, mas o que mais me chamou a atenção foi esse lance aqui, ó. O gol do Felipe Anderson. Foi levando pela direita, foi apanhando, foi levando pro chão, qualquer um caía. O moleque tem 17 anos, foi até o fim. Foi até o fim. Impressionante. Que privilégio. Parabéns, Palmeiras. Palmeiras vai juntar os cacos e vai brigar, gente. Se liga nessa, que vai mesmo.
Tudo bem, pessoal? Chega aqui deixando o seu like nesse vídeo, por gentileza, não custa nada. É a única coisa que eu peço para que você faça com que cada vez mais esse conteúdo se propague pela internet. Ao mesmo tempo, ajuda a propagar o espaço, ajuda a propagar o canal. Você também, se for a primeira vez que está por aqui, por favor, se inscreva e, claro, seja muito bem-vindo. Porque é um vídeo hoje para a gente falar não só do que foi a goleada do Palmeiras, 5-0 para cima do Cuiabá, um resultado importante, Palmeiras voltando a ficar próximo momentaneamente, né, dos líderes do campeonato, mas é um vídeo para falar a respeito de um momento, digamos assim, inédito, né, dessa era Abel Ferreira nesses últimos tempos, desde outubro, novembro de 2020, quando o Palmeiras começou com o Abel Ferreira se tornar uma equipe amplamente competitiva e vencedora, né? É um Palmeiras que está desacreditado, com torcedores, na grande maioria, esperando uma nova reformulação de elenco, algo que não vem também há muito tempo, né? O Abel nunca pegou uma grande reformulação nesse elenco do Palmeiras, desde 2019, que a equipe não passa justamente por ajustes, né, mais significativos, com saída de diretor de futebol, com troca de técnica e tudo mais. Enfim, é um ano, digamos assim, atípico, né? Não vou dizer que é igual ao 2019, porque naquele ano o Palmeiras realmente não ganhou nada na temporada. Desta vez, por enquanto, o Palmeiras já tem um título paulista no currículo, mas que ainda é pouco, né? Perto da ambição que foi criada com esse elenco do técnico Abel Ferreira. Mas é um ano em que me parece muito próximo de encerrar ciclos de atletas importantes no Palmeiras. Eu falei ao longo da semana também sobre o técnico Abel Ferreira, do que ele quer à frente do comando do Palmeiras, do que ele pensa em relação a esse futuro. Toda hora vindo a público dizer que se não se sentir confortável volta para Portugal e etc e tal. Ou seja, toda vez, né, uma questão mais parecendo que nesse momento ele faz um favor ao Palmeiras do que qualquer outra coisa. Ele que no ano passado, inclusive, até tem essa história ainda por se resolver com o Al-Sadd, se assinou, se não assinou o pré-contrato, se era para ir embora, se não era para ir embora, então, ou seja, né? São muitas questões com atletas que também queriam sair, acabaram permanecendo. E o Palmeiras iniciou e teve nesse mês de agosto, um 2024, extremamente complicado, né? O Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil pro Flamengo, não jogou bem, da Libertadores pro Botafogo tampouco também, mas pegou 2 adversários fortes também, claro que sim, mas o Palmeiras também não fez muita força perto do que esse Palmeiras de característica do elenco do técnico Abel Ferreira já demonstrou em outras oportunidades para superar adversários melhores, como esse próprio Flamengo em 2021 numa final de Libertadores, né? E o próprio Botafogo, se não vou dizer esse time atual escalado, mas parte desse elenco que esteve no ano passado, né, há pouco menos aí de um ano, quando o Palmeiras foi lá no Rio de Janeiro e inverteu um placar de uma derrota por 3-1 momentânea até poucos minutos para terminar o segundo tempo, e o jogo terminou 4-3 para o Palmeiras no que foi a grande partida simbólica do título brasileiro daquela temporada contra, repito, esse mesmo Botafogo, com essa mesma gestão e tudo mais, né? Então, ou seja, né, o Palmeiras contra esses 2 grandes adversários já se demonstrou em outras vezes muito forte e muito superior. Só que é o momento de juntar cacos, né? É o momento em que o Palmeiras agora só vai ter de novo o Campeonato Brasileiro pela frente. Só que diferente de anos anteriores, em 2022 e também 2023, o Palmeiras tem pelo menos aí 1 mês e meio de, entre aspas, lambuja, de vantagem para buscar essas competições, porque lembrando que em 2022 o Palmeiras avançou até a semifinal da Libertadores, que foi disputada no final de setembro. Em 2023, da mesma forma, né, o Palmeiras foi eliminado na primeira semana de outubro para a equipe do Boca, e dessa vez o ano, precocemente, ele só tem o Brasileiro a partir de agosto. Então o Palmeiras vai ter muito mais semanas cheias para trabalhar e demonstrar toda essa força, né? Já que o Abel reclamava tanto que precisava de semana de treino. Lógico que não dessa forma, mas pelo menos eu faço esse comentário em relação a isso, né? Eu, como jornalista, um cara que gosta de futebol, quero que todas as equipes saibam administrar, brigando até o fim por todas as competições e não apenas reclamando do calendário. O Abel agora vai ter o que tanto pediu, né? Um tempo para recuperar o Palmeiras e ao mesmo tempo para fazer com que
alguns jogadores também entendam processos, né? Processos talvez de oportunidades serem dadas para outros, processos talvez de entender que para a próxima temporada o elenco vai precisar de novos reforços, e sim, o Palmeiras carece e atacou mal o mercado nesse meio de temporada, mesmo com as boas chegadas do Felipe Anderson, do Maurício, do Giai, que deveriam estar jogando muito mais do que estão nesse exato momento, mas o Palmeiras precisou de um centroavante, não dá pra confiar no Flaco Lopes, muito menos no Rony. Mas eles marcaram os gols contra o Botafogo, mas a gente sabe que a atuada naquele jogo foi muito mais uma abafa, muito mais um bumba meu boi no fim da partida, que sobraram os gols, do que de fato uma construção. E quando o jogo estava 0-0, por exemplo, o tal do Flaco Lopes conseguiu jogar a bola da partida na arquibancada, né? Então, mediante a tudo isso, é uma situação agora a partir de agosto que o Palmeiras vai passar sim por uma reconstrução que não vem desde 2019, e é preciso ter essa reconstrução. No jogo de hoje, se viu dentro de campo uma escalação um pouco diferente, sem Gustavo Gomes, que era intocável na zaga, mas que recentemente estava falhando muito e prejudicando demais o Palmeiras. O Vitor Reis não foi a campo por um problema muscular, mas era natural que ele pudesse jogar. O Abel colocou em campo o Murilo e também o Naves, uma zaga nova, uma zaga que não atuava junta há um bom tempo nessa competição. Ao mesmo tempo, no meio-campo, o Maurício fez as vezes do Rafael Veiga, que hoje não entrou em campo em Campinas, ou seja, um Palmeiras tentando ter uma nova articulação. Felipe Anderson como titular, Estevão de um lado, o Flaco Lopes ainda foi testado como centroavante, mas na minha visão equivocadamente. Eu acho que chega o momento que ou se dá oportunidade ao Luigi, ou então se entende o que vai fazer com o futuro do jogador, que tem proposta, tá? O Palmeiras não admite, mas o jogador tem proposta de fora do Brasil, ou seja, não entrou, sequer foi pro banco contra o Botafogo, hoje não entrou em campo contra o Cuiabá, mas serviu algumas semanas para entrar em campo contra o Flamengo e ajudou a empatar o jogo naquela ocasião também pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, são os critérios do Abel que às vezes me parece teimoso ao ponto de esperar dar um problema grave como foi esse mês de agosto, de um Palmeiras eliminado de 2 Copas, para tentar mexer na equipe. Mas o fato é, em resumo, o Palmeiras de novo fez um jogo muito bom, né, contra a equipe do Cuiabá, voltou a jogar bem. Repito, a última vez que o Palmeiras tinha feito um jogo de alta rotação, de goleada, me recordo da Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista, lá em Barueri, que o Palmeiras goleou também por 5-1 em cima da Ponte. Dessa vez o Palmeiras faz um 5-0 acachapante no Cuiabá. Uma equipe que teve o jogo praticamente nos pés do Estevão, né? Que de 5 gols do Palmeiras, em 4 ele teve participação ativa, 4 gols, marcou 2 vezes, 2 assistências, né? E o Palmeiras conseguiu um resultado gigantesco, né? Dos pés de um jogador que é muito especial. O outro gol foi marcado pelo Maurício, né? Ou seja, 2 do Estevão, 1 do Maurício. O Murilo abre o placar num cruzamento de escanteio que o Estevão bateu, num bate-rebate na área, a bola acabou sobrando no pé dele. E o último gol marcado pelo Felipe Anderson. E um Palmeiras que, tudo bem, pegou um adversário que tá numa má fase, 7 jogos sem vencer, tudo mais, na zona do rebaixamento. Mas o que se viu em campo foi um time que poderia ter jogado com a mesma estratégia diante de um Cuiabá em Campinas nessas últimas semanas. Um Palmeiras que tocou bola, um Palmeiras que jogou de forma leve, um Palmeiras que jogou com muitas triangulações, um Palmeiras que não ficou de bumba meu boi, um Palmeiras que foi uma equipe que jogou diante de um adversário que até pouco tempo irritava alguns times grandes por uma boa postura. O Palmeiras soube quebrar essa linha justamente com essas movimentações. Ou seja, por que se espera tomar 2 chapuletadas pesadas em Copa do Brasil e Libertadores para fazer algumas mudanças que seriam importantes terem sido feitas anteriormente, e em especial com atletas, e ao mesmo tempo com a postura, para poder se retomar agora quando existe apenas uma competição por se disputar, que é o Campeonato Brasileiro, né? Então são essas questões que o torcedor não entende no Palmeiras. São essas questões que o torcedor não tem entendido nos critérios do Abel de escalar o Palmeiras. E que daqui pra frente a gente espera, né, que o Palmeiras tenha muito mais meritocracia na hora de se colocar em campo aquele que está melhor e menos aquele chamado panelismo, a panela furada que eu brinquei nessas últimas horas, porque é um Palmeiras que sempre os mesmos que estavam jogando e se situando entre eles,
o time que era conhecido como que era conhecido como Baliza Zero e agora se tornou o time Panela Furada, né? Porque se são os mesmos que jogam, mas recentemente tem tomado gols em demasiado, ou seja, a panela que está furada, né? Não é o time Baliza Zero, que era tão famoso com o técnico Abel Ferreira, que era um time de meritocracia e que ao mesmo tempo dificilmente tomava gol. Que agora, daqui pra frente, a toada seja essa. Dá pra buscar o Campeonato Brasileiro? Dá pra buscar, a diferença de pontos é bem menor do que já chegou-se a ver no ano passado, quando o Palmeiras ficou 14 pontos atrás do Botafogo. A questão toda agora é saber até que ponto que o Palmeiras vai conseguir se aproveitar no âmbito motivacional para buscar esse campeonato e sem depender também dos próprios adversários que estão fortes, como o Flamengo, Botafogo, que estão à frente do Palmeiras, o próprio Fortaleza, que são times que também se reforçaram bem nessa temporada e têm jogado um futebol tão sólido ou até melhor que o Palmeiras neste momento. Por enquanto, o jogo contra o Cuiabá, perto desse período em que o Palmeiras apresentou um futebol muito ruim, é um ponto fora da curva. Mas o Palmeiras tem total condição de transformar o que é um ponto fora da curva nesse mês de agosto em, quem sabe, uma regularidade que já se viu em outros tempos e que pode fazer o Palmeiras ser tricampeão brasileiro para tentar amenizar um ano de 2024 muito atípico e ainda de uma crise nessa gestão de elenco do técnico Abel Ferreira. Tá aí, o jogo lá em Campinas e depois de eliminações dolorosas, é isso mesmo que um time precisa. Um jogo muito bom, uma goleada 5-0 do Palmeiras do Abel. Daqui a pouquinho a gente mostra mais trechos também da entrevista coletiva do Abel, inclusive trechos esquisitíssimos. Desabafo, assim. Dele. Mas algo que também me fez estranhar uma resposta dele, a gente vai falar sobre isso. E a gente mostra também a entrevista do Estevão, tá? Que estava iluminado hoje. Aliás, o menino é iluminado, né? Não, o menino é muito iluminado. Depois, 3, 4 minutos depois de 5-0, o Abel falou, não, vamos tirar, vamos descansar esse menino, não precisa mais dele. E aí não aconteceu mais nada, inclusive não aconteceram mais gol. Mas nesse trecho aí já teve uma contradição. Ele fala assim, eu não prometo títulos. Ah, mas no ano que eu não ganhar nenhum título, eu vou embora. Então, você estava dizendo. Pois é. O ano que eu não ganhar título, ou seja, eu prometo que eu vou todo ano ganhar no mínimo um título. Aí depois, não, eu não prometo título. Mas teve coisa ainda pior do que isso, a gente vai mostrar Abel, depois. Assim, foi um desabafo, né, Marcela? Ele começa a ficar muito cansativo. Parece que todo final de ano as coisas começam a andar assim para ele. Ele não queria falar desse jogo, que foi maravilhoso, 5-0. Ele podia ter dito, tá vendo? Só o ano passado demorou mais, quando ele cai e tal. Aí ele demora para se recuperar. Esse ano foi muito mais rapidamente. Ele não quis falar disso. Eu acho que ele juntou tudo que ele ficou ouvindo com 2 eliminações no mês de agosto. Ele chama de haters, etc. e tal. E aí hoje, cada pergunta que vinha, ele queria desabafar. Ah, se eu não sirvo, essa ironia, né? Eu não trabalho, eu só dou sorte. Quer dizer, uma baita de uma ironia. Óbvio que ele trabalha bem. Mas ele veio preparado para responder o que ele queria, para desabafar sobre tudo que ele leu aí durante essa semana, após mais uma eliminação. E do jogo ele não quis falar muito, mas foi isso. Agora, esse gol aí é muito curioso, e ele fala sobre isso, né? Me explica aí no futebol como é que eu faço 1-0 sem dar nenhum chute. O Palmeiras não tinha chutado realmente a gol, e essa bola meio que bate no Murilo e entra. Então o Palmeiras faz 1-0 sem chutar a gol. Curioso nesse pênalti que me pareceu que o Flávio Lopes queria bater assim, mas aí o Estevão pediu. Ele sofreu, né? E aí o Marcos Rocha... o pênalti foi sofrido pelo Maurício, mas foi um passe dele, né? Então, assim, e ele estava muito inspirado no jogo e tal. E aí o Marcos Rocha fica ali meio que olhando pro Abel e apontando com a mão assim, pô, bate esse ou bate aquele e tal. Aí você vê o Flávio Lopes jogando a bola assim pro Estevão. Não sei se ele ficou muito feliz em dar pro Estevão. Esse aí o Walter falhou um pouco. Mas é uma outra jogada típica quando o menino está inspirado, ó. Acho que o Walter esperava lá que seria o mais natural, do outro lado. O natural é sempre quando ele abre assim, é bater lá do outro lado. Aí ele bate aqui no canto e o Walter aceita, mas enfim. Esse foi acho que o melhor lance, foi muito bem o Everton aí. Olha, você vê a mão do Everton tirando a bola. Ele foi muito bem, acho que foi o lance sem dúvida mais perigoso do Cuiabá no primeiro tempo. E aí o Maurício fazendo. Hoje foi o Maurício também não foi brilhante, mas um jogo de 5, né? Todo mundo acaba jogando bem. O Maurício foi muito bem, ele estava precisando aí desse gol também. E o primeiro do Felipe Anderson depois que vai acontecer, né?
Isso aí é mais uma... Assim, na verdade, acho que foram 14 finalizações do Palmeiras contra 10 do Cuiabá. Você vê aí de novo e tal, mas teve algum susto? Foi 5-0 o jogo, entendeu? Então são números que não dá para ver. Olha lá, ó a jogada do menino de novo. E não dá para marcar. Os moleque é liso, né? É Já muito, diria ó. a musiquinha. É liso, e aí o marcador fica com medo de fazer um pênalti, puxar ele para trás e tal. E aí ele toca para o Felipe Anderson, que marca, acho que depois de 11 jogos, pela primeira vez, marca pelo Palmeiras. Então o jogo serviu para isso, para a redenção do time. Não sei, vamos ver o que vai acontecer no campeonato, né? O Palmeiras ainda está um pouco longe da liderança. Se olhar hoje, não está. Mas os outros vão jogar, inclusive Fortaleza amanhã. Então você tem que olhar o número de jogos, né? Você olhar, não, só 4 pontos. Não é exatamente isso, porque o número de jogos não é o mesmo. É muito chato a gente ir fazendo esse acompanhamento enquanto o número de jogos não for o mesmo. É verdade. Você fica meio perdido com essa. Richard Rios, mais uma boa partida dele, mais um bom chute. É muito bom esse colombiano. Mas o Palmeiras agora é isso, é partir, ele faz o jogo... O Nicoletti disse na semana que vem então, já tem uma semana para treinar, descansar, o Abel dá uma relaxada. Não está precisando. Faz o Atlético. Aí vem a semana da seleção. Então ele vai ficar mais um tempo, acho que 15 dias, que o Abel vai ficar só treinando. Vai perder um jogador ou outro para a seleção? Vai, inclusive o Estevão, né? Fora os estrangeiros. Mas mesmo assim, o grupo, na grande maioria, vai estar lá, ele vai ter tempo de se preparar e focar nesse Campeonato Brasileiro, correr atrás. Conseguiria algo que só o Santos conseguiu com o Pelé e o tricampeonato conseguido pelo Muricy com o São Paulo. O Palmeiras está busca de um tricampeonato, Campeonato Brasileiro. Algo difícil de acontecer aqui no futebol brasileiro, seria a terceira vez. Então, há o que buscar ainda. E ainda em pontos corridos, né? Exatamente. Ainda tem isso. Isso. A notícia ruim é que o Mike se machucou, não é? Ele sai muito, no primeiro tempo ainda, ele sai muito triste, muito irritado, chora muito ali. Dá a impressão que é algo muscular e a gente sabe que demora um pouquinho para se recuperar. Bom, mas vamos para a entrevista coletiva, para um trecho da entrevista coletiva do Abel. Como estava falando o Mauro, parece mesmo que o Abel pegou a entrevista para desabafar absolutamente tudo que ele deve ter ouvido, que ele deve ter lido, que ele deve ter conversado. Não digeriu, com as pessoas. tudo que ele não digeriu. Ele não digeriu também, porque a impressão que dá é essa mesmo. E aí, na entrevista coletiva, ele tem um trecho que ele é perguntado sobre justamente a lesão do Mike. Vamos ver o que é que ele responde. Eu queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Tá aí, olha, a entrevista do Abel. Eu fiquei sem entender nada. A pergunta é da Aline Fanelli, da Band News FM. E aí ela faz uma pergunta, assim, muito tranquila. A impressão que eu tenho é que ele estava assim... Eu preciso falar disso, em algum momento eu vou ter que falar isso. Mas aí é na hora da resposta da Aline. A Aline, inclusive, conversando aqui com ela, em alguns grupos, ela fala, eu ia fazer 2 perguntas, mas ele vai tão rápido na primeira pergunta que eu faço, que eu tive que fazer a minha segunda pergunta depois. E aí depois ela faz uma segunda pergunta e aí ele responde. Mas tem algum contexto essa? Eu só 3 mulheres na minha vida, minha mãe, minha esposa, a Leila, que isso? E como a pergunta foi feita por uma mulher, eu acho que parte de quem ouve isso pode acreditar, porque ele fala assim,
entendeu? Que ele não queria responder para aquela mulher, no caso ela. Alguém vai pensar que é isso, porque o que tem a ver ele associar aí as 3 mulheres com a pergunta sobre o Mike? Sei lá, ele olhou para a pergunta, era uma jornalista mulher, eu só tenho que dar satisfação a 3 mulheres. Não fez o menor sentido, não está dentro de contexto nenhum. A gente entende que depois que ele fala isso, ele quer dizer, aí vem o que ele gostaria de ter dito, e disse, olha, ninguém sabe direito o que aconteceu, esse agosto foi tenebroso, porque dentro do CT vocês não sabem o que aconteceu, o mais grave foram as lesões, ok. Mas outros clubes também estão reclamando muito de lesões, acontecem em outros. Palmeiras perdeu o Estevão numa fase importante, principalmente os jogos decisivos aí de Copa do Brasil, o Flamengo perdeu, mas o Flamengo também perdeu. Todo mundo está perdendo, o São Paulo também, Ferreirinha, Cebolinha. Agora, ele queria dizer que foi difícil, e é a segunda vez que ele repete. Na última entrevista, mesmo lá no dia que perde, ele fala sobre a mesma coisa. Vocês não sabem o que aconteceu nesse agosto aqui dentro do centro de treinamento. Então fale, né? Então fala o que foi. Foi o que aconteceu. O que houve aqui, fala aí e tal. Agora, esta resposta, muito sem sentido. O que aconteceu com o Mike? Eu só dou satisfação, Marcela, para 3 mulheres. Pô, então não vai falar sobre o Mike? Porque para mim, então tá meu colega que pergunta. Ele só abre dizendo, mais uma lesão. Ok, mais uma lesão grave, não sei ainda, tal. E depois desatar-se, ia falar o que quisesse, mas sobre o Mike mesmo ele não respondeu. Ficou muito sem sentido isso aí. Mas, enfim, percebia-se que ele, se olhar o contexto todo, outras situações, que ele queria desabafar sobre tudo que aconteceu pelas desclassificações. E é o que você falou, é o que ele ouviu, o que ele leu, o que ele não gostou, e aí ele joga dos 2 lados. Olha, verdadeiros torcedores nos aplaudiram quando a gente foi desclassificado, mas vocês, né, falando da imprensa, vocês não escrevem sobre isso, vocês não falam sobre isso, vocês só falam lá nas redes sociais sobre aqueles que nos criticam e tal. Não, a gente comenta que o time saiu de campo aplaudido. O jogo com o Botafogo foi épico aquilo ali, quase que vira de novo e tal. E aí o time sai aplaudido de campo. Mas ele está muito engasgado porque ele realmente se acostumou muito a ganhar. E esse ano está difícil. Até o brasileiro, que ele pode sim ganhar, repito, chegar a uma marca histórica aí também de um tricampeonato. Só que o ano passado ele só brigou praticamente com o Botafogo. Esse ano tem o Flamengo, tem o Fortaleza, que tem um jogo a menos, agora passa a ter 2 até. A briga é maior para se chegar ali a esse título do que foi o ano passado. Mas é possível? Sim, claro, é possível, até porque o Fortaleza também está preocupado com outra coisa, o Flamengo está em 3 competições. Botafogo também em 2. Botafogo, que é outro, são os 3, eu ia falar Flamengo, Botafogo e Fortaleza, não apenas o Botafogo como foi no ano passado. Então a concorrência para o Palmeiras é maior, mas como os outros podem estar aí divididos, o Palmeiras agora só concentrado, se não perder mais gente por lesão, pode sim chegar a isso, mas é mais difícil. E o Abel, é o que ele diz, assim, né? Ele é muito acostumado, ele chegou e tudo deu certo. Mas não é sorte não, Abel, é seu trabalho que te levou a isso mesmo, viu? Não precisa fazer ironia com isso, não, que a gente sabe que você trabalha bem. Claro, e toda a competência que o Abel tem, tudo que ele conquistou, o maior treinador da história do Palmeiras, na minha opinião, a gente coloca e a gente fala, mas a gente precisa também falar de todas as coisas erradas que existem na pessoa Abel, que ele mesmo fala. Quantas vezes ele falou aqui? Em entrevista. Ele deu uma entrevista uma vez no Roda Viva falando, eu preciso me controlar, ele sabe disso, eu tenho uma brincadeira com minha esposa, eu perco um carro sempre que eu levo cartões, ele leva muitos cartões, ele se descontrola, mas agora ele também se descontrola em entrevistas coletivas. Daqui a pouco vai chegar o Abel para falar, olha, eu quero pedir desculpa, não era bem isso que eu queria dizer, mas é claro que todo mundo começa a interpretar, depois de uma pergunta de uma mulher, ele falando que ele tem que dar satisfação a 3 mulheres, a gente se questiona, será que ele está falando isso para a repórter? Exatamente. Ele vai ter que esclarecer isso. Ele vai ter que esclarecer. Aí fica aqueles ruídos e todo mundo, tem muitos haters do Abel. Não são haters do Abel. Ele muitas vezes precisa prestar mais atenção em entrevistas
na qual ele está querendo desabafar, que foi o que aconteceu hoje. Então, assim, é muito natural que a gente fale sobre isso. Depois ele fala, se por acaso eu não tiver sucesso no Palmeiras, eu vou ser demitido por uma mulher e eu vou ter muito prazer nisso. Ou seja, ele estava com mulheres também na cabeça. Mulher, falou muito bem da Leila, como ele sempre fala muito bem da Leila. Mas, assim, isso é o Abel e a gente elogia nos momentos que a gente tem de elogiar e a gente critica muito nos momentos que a gente tem que criticar, porque o Abel também erra demais. E é a pior fase dele, claro. Também. Esse agosto é a pior fase, né, dele nessa época toda de Palmeiras, porque ele sai de 2 competições em que o torcedor esperava, e ele também, títulos. Saiu, principalmente a Libertadores, que pesa muito. E tem uma coisa também, Mauro, que eu queria falar, assim, vai chegando essa época do ano e aí ele começa a história do ficar ou sair. E aí ele começa, a impressão que eu tenho é que ele começa a jogar. Vou jogar aqui que eu posso ir embora para ver até quando o pessoal vai me querer aqui. E ele fala, olha, se eu não conseguir nenhum título, eu vou embora e não tem nenhum problema. E ninguém está falando em querer o Abel, ninguém que mande, né, no Palmeiras está pensando em fazer o Abel ir embora ou demitir o Abel por conta do ano de 2024. E ele já tem um título, então já está salvo o ano. Ele tem o campeonato estadual. E tem o Mundial no ano passado, no meio do ano que vem, no ano que vem, que evidentemente ele quer estar lá. Provavelmente peça a Leila para estar com o time. Vai ter eleição, não sei se é a Leila, mas enfim, quer estar com um time bem forte para participar desse Mundial. Então, assim, esse final de ano, acho que não vai ter muito esse não vai ou fica, porque todo mundo sabe que ele quer disputar esse Mundial para o Palmeiras, é muito interessante. Por enquanto, Palmeiras, Fluminense e Flamengo estão nesse Mundial, então não vai ter. O que tem é do ano passado, não esclarecido ainda se ele assinou ou não assinou. Ele não quis falar. Um pré-contrato lá para ir embora e tal. E ficou por isso mesmo, ninguém falou nisso. Então, assim, não é querer apertar o Abel, ele fale o que ele quiser, mas é que tem hora que ele realmente, como você disse, acho que ele se perde um pouco aí na ânsia de responder sobre uma coisa. Não sei se ele nem presta atenção no que foi perguntado e já vem com aquilo que ele queria falar e hoje parece que as mulheres estão na cabeça dele. Secado hoje por mulheres. Bom, em breve veremos também os pedidos de desculpas. Eu imagino dizendo que não era bem isso que ele queria falar. Eu acredito até que não era bem isso que ele queria falar. Porque uma parte, vamos deixar claro, uma parte vai achar sim que foi porque a pergunta foi feita por uma mulher. Uma parte. Se essa parte estiver totalmente equivocada, que ele esclareça. Não foi nada disso. Exatamente. Enfim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas repercutiram aí a goleada do Palmeiras 5-0 sobre o Cuiabá. Foco total agora no brasileiro para o Palmeiras conquistar aí o tricampeonato. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.